E aí, gente profunda, será que síndrome do pânico tem influência espiritual? Será que está relacionado a vidas passadas? Será que é um problema só da mente? O que acontece com uma pessoa que tem síndrome do pânico? Fica aqui comigo que você já vai descobrir. Solta a vinheta, pessoal! A síndrome do pânico é uma situação onde a pessoa sente medo de sentir medo. É uma pessoa que vive na escuridão, que ela tá sempre na defensiva, que ela tá sempre reativa e sempre achando que alguma coisa está na iminência de ocorrer. Ela tem medo, às vezes, até de abrir a janela e respirar o ar que vem da rua. Ela tem medo porque ela pode ser acometida por um vírus ou porque ela pode ficar doente. São pessoas que têm medo, muitas vezes, de sair de casa, que têm fobia social, que têm medo de aranha, que têm medo de cobra. Eu conheci pessoas que têm medos, assim, que a gente não consegue nem compreender. Eu digo a gente, né, pessoas que não têm síndrome do pânico. Eu conheci, certa vez no consultório, onde eu atuei por muitos anos, uma pessoa que tinha medo de algodão. Ela via um pedaço de algodão, ou se ela tivesse que tocar num pedaço de algodão, ela desmaiava de pânico que ela sentia. Então, como os processos de pânico são muito diferentes e são relacionados a muitas coisas diferentes, eu acho que todos nós, uma regra que a gente poderia ter é não julgar quem tem síndrome do pânico, porque os motivos são muito diferentes, as situações traumáticas, elas são processadas de formas diferentes por todos nós e a gente jamais deveria tirar sarro, rir, fazer chacota com alguém que tem síndrome do pânico. Porque para ela, aquela situação, aquele fato, aquele objeto é o fim do mundo. Ela sente vontade de morrer quando está passando por aquela situação. E eu já atendi pessoas com síndrome do pânico que me diziam morrer deve ser melhor do que sentir isso que eu estou sentindo. Então, se tem alguém perto de você, na sua família, alguém que você conhece, um amigo que fica sem ar, que fica mal, que desmaia, quando tem algum tipo de situação, a primeira coisa que você precisa fazer é se colocar no lugar dessa pessoa e tentar ajudar ela. Dizendo isso, né, falando sobre isso, se você tem síndrome do pânico, então você sabe exatamente do que eu tô falando. O medo de sentir medo, o medo de entrar nesse processo, o medo de passar de novo por isso. Quando a gente estuda, né, bioenergética, psicossomática, a visão reencarnacionista e quando a gente estuda várias fontes dentro da terapia integrativa, dentro da terapia holística, a gente acaba entrando em contato com vários motivos diferentes que podem desencadear a síndrome do pânico. Então, se você for por um único caminho, em uma linha só, você fica muito limitado para tratar, né, esse tipo de problema, esse tipo de doença. Então a gente precisa considerar várias possibilidades para encontrar o melhor tratamento para quem tem síndrome do pânico. Na visão da psicossomática tradicional, a síndrome do pânico tem origem já durante a gestação. Quando a criança, né, que está lá na barriga da mãe, ela vive num ambiente de muita hostilidade, num ambiente onde tem guerra, discórdia, discussão, problema, agressão. Então a criança sente um medo, só que ela está protegida ali dentro da barriga e ela não sabe direito de onde vem esse medo, mas ela sente e ela sabe que o mundo é um ambiente hostil, que o mundo é um ambiente perigoso, porque ela está inserida nesse contexto. A vida para ela é perigosa, até porque ela está associada aos sentimentos da mãe também. Então quando ela fica sentindo tudo isso, ela de certa forma sabe que quando ela nascer, ela vai encontrar um ambiente de guerra, um ambiente hostil. A psicossomática tradicional, ela defende que a síndrome do pânico nasce nessa fase, na fase gestacional, e quando a pessoa vem para o mundo, ela acaba desenvolvendo medo de muitas coisas, né? Depende do que ela ouviu durante a gravidez, depende dos estímulos que ela recebeu, depende muito do comportamento da mãe, das pessoas que estavam em volta, é o tipo de síndrome do pânico que ela vai desenvolver. Já tem outros casos que as crianças passaram por uma gestação maravilhosa, tiveram uma vida maravilhosa, têm uma vida maravilhosa, mas desenvolvem síndrome do pânico e ninguém sabe por quê. Já atendi pessoas que tinham medo de dobrar a esquina ao entardecer, à direita. Se a esquina fosse para a esquerda, a pessoa conseguia virar numa boa. Casos assim, nesse nível de estranheza. Então, esses medos estranhos, quando não tem uma explicação no presente, a gente precisa fazer uma investigação do inconsciente para buscar no passado quais são os fatores que geram isso. Eu trabalhei
durante uns 15 anos com psicoterapia reencarnacionista, que é um tipo de psicoterapia que considera a existência de vidas passadas e considera que o nosso inconsciente é um arquivo dessas vivências anteriores. E o que acontece? Como o nosso inconsciente não consegue distinguir o tempo, o espaço e a direção, a gente faz a investigação do inconsciente, que é um processo de regressão, para levar a pessoa até o momento do trauma e ela recordar que aquilo já passou, para ela se situar no tempo e entender que aquele fator já passou, que aquilo já acabou. Assim, quando ela volta para o presente, quando ela sai do processo de regressão, ela entende que aquele fator já passou. Isso aconteceu com a pessoa do algodão, que foi morta no meio de uma plantação de algodão nos Estados Unidos e teve todo um processo lá na regressão que aconteceu, que ao ver algodão nesta vida, ela ficava extremamente amedrontada e achava que ia morrer. Então o que aconteceu na regressão? Ela foi até aquela vida onde aconteceu isso, viu a cena, se situou e a mente consciente entendeu que aquilo já acabou, que aquilo já passou. E aí, beleza, né? Hoje essa pessoa não tem mais medo de algodão. A pessoa que virava a esquina, né, que tinha medo de virar a esquina à direita ao entardecer, também acessou uma vida em que ela morreu assassinada, virando uma esquina ao entardecer. Se situou no tempo, entendeu que aquilo passou e melhorou o processo dela de síndrome do pânico e acabou ali na sala da regressão. Para a síndrome do pânico, esses processos que consideram vidas passadas, em alguns casos são muito eficientes, quando a síndrome do pânico não tem origem nessa existência de agora. Ainda existe a possibilidade de uma síndrome do pânico que vem dos antepassados. Às vezes é uma síndrome do pânico que seu bisavô tinha, que geneticamente foi transferido para o avô, que foi transferido para o pai, que foi transferido para você ou para a mãe. A síndrome do pânico, ela precisa de multidisciplinaridade para ser tratada. Ela não pode ser tratada apenas por um olhar, porque senão a pessoa não consegue resolver o problema. Se você só trabalha com uma linha e você tenta tratar com aquela linha, às vezes a origem está numa outra linha e precisa tratar de um outro jeito. Então, por isso que a terapia holística e a visão bioenergética é tão importante, porque daí você não atende de uma forma especializada que considera apenas uma possibilidade. Quando a gente é multidisciplinar, quando você tem um olhar mais aberto e você enxerga diversas possibilidades, os tratamentos também são mais eficazes, né? Porque muitas vezes um médico, né, que trata o corpo físico, ele entende que o que ele faz não vai ter alcance para chegar na alma da pessoa. E ele recomenda que a pessoa vá num terapeuta, que a pessoa faça um tratamento holístico, que a pessoa procure, às vezes, um centro espírita, que procure um padre. Então, eu acho que o profissional aberto, que tem a mente aberta, ele vai recomendar um outro tipo de tratamento quando ele vê que o dele não tem o alcance necessário. E eu fiz muito isso. Se no meu consultório chegasse uma pessoa com o braço quebrado, é óbvio que eu ia encaminhar para o ortopedista, para o médico, porque eu não tenho competência para tratar um braço quebrado, entende? Eu tenho competência para tratar a alma, para tratar as emoções, os pensamentos, os sentimentos. E aqui no livro Código da Alma, que é um livro que eu escrevi há um tempo já e foi best-seller na Europa e no Brasil também. Esse livro ele fala das causas ocultas, das causas secretas de 100 doenças. Eu fiz uma pesquisa na época e essas 100 doenças eram as doenças mais recorrentes e que o público mais perguntava e queria saber o motivo. Então, essas 100 doenças aqui foram dissecadas, mostrando quais são as causas emocionais, mentais e espirituais que podem gerar esse tipo de doença. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, para você clicar caso você queira adquirir o livro Código da Alma, tá bom? É um livro completo, um manual que você pode usar com você, com seus familiares, com as pessoas que você gosta, para tentar entender a causa, os motivos, então, das doenças que estão no nosso corpo físico. E é bem importante você entender, no significado esotérico, a síndrome do pânico é quando a pessoa coloca a vida como uma floresta escura que ela precisa atravessar. Ela vê a vida como uma floresta densa, escura. Sabe a floresta negra, a floresta da Branca de Neve, aquela que ela teve que atravessar?
É mais ou menos isso. Essa floresta existe lá na Alemanha, tá? O nome da floresta é Floresta Negra. Até deu origem ao nome daquela torta, pra quem não sabe. E é mais ou menos isso, né? A gente vê lá no filme da Branca de Neve, ela atravessando aquela floresta escura. Eu acho o arquétipo perfeito para definir o que é a síndrome do pânico, aquele medo de morrer, o medo de sentir medo, o medo de que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, é assim que a gente se coloca quando a gente passa, né, por um processo desse. A remissão acontece quando a gente reconhece a nossa própria divindade, quando a gente reconhece a nossa própria natureza. A cura vem porque você toma consciência de que você está numa floresta escura, mas que você opta em perceber a luz, porque mesmo a floresta mais densa, ela vai ter pontos onde a luz vai entrar. Então, por mais que o seu interior, as suas emoções estejam densas, pesadas, difíceis, existem lugares para a luz entrar. E quando você abre uma pequena brecha e permite que a luz entre dentro de você, o resto todo se ilumina. Estar na luz é uma decisão, é uma opção, é uma escolha que a gente faz todos os dias. Então eu espero que você faça essa escolha sempre, né, para se libertar de qualquer medo, de qualquer pânico que você possa ter. Um grande beijo e até o próximo vídeo.